saúdo com a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor, para lermos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 4, leremos do 4 ao 9. Atos 16, do verso 4 ao verso 9. Amém? Os que desejarem podem acompanhar na projeção. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, descendo a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Até aí, vamos orar. Te bendizemos, Senhor, por esse privilégio de estarmos na Tua presença. O Senhor tem nos sustentado com mão forte. E chegamos até aqui pelas misericórdias do Senhor. Por esse amor que nos alcançou e esse amor que tem conduzido a nossa vida. Continue nos abençoando, fala ao nosso coração, através da Tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Podem sentar. Hoje nós ouvimos na escola bíblica um testemunho de como que o Senhor nos ensinou acerca da obra do Senhor e da diferença da obra do Senhor para alguns movimentos evangélicos, algumas igrejas. E o que o Senhor nos ensinou não foi nada que alguém inventou no nosso meio, mas o Senhor nos fez enxergar aquilo que está na palavra. E nós vimos, isso é uma verdade, como que quando as igrejas no Brasil, diversas denominações tradicionais, começaram grupos dentro dessas denominações buscando o batismo com o Espírito Santo, e o fogo caiu e as vidas foram batizadas com o Espírito Santo. E as igrejas cresceram, salvação, milagres. E nós viemos nesse meio também, ali em 68, nós viemos depois da maior parte dessas igrejas que foram avivadas. E nós começamos a enfrentar os mesmos problemas que muitas dessas igrejas estavam enfrentando. Levantava alguém no meio da igreja, entregava um dom espiritual, e o dom às vezes não se cumpria. E aí o dom que era para edificar trazia incredulidade, trazia dúvida para a igreja. O pastor estava no púlpito, uma irmã levantava no meio da igreja, usada em dons espirituais, e levantava e entregava um dom e dava uma ordem para o pastor através do dom espiritual. Tipo de coisa que aconteceu: olha, hoje tem ceia e o Senhor disse que as crianças até de colo vão participar do pão e do vinho. E aí? Como agir diante dessas situações? E não podia se ter dúvida do dom espiritual, porque se vinha alguma coisa que não era, tinha dons no meio da igreja que se cumpriam de maneira maravilhosa. Como saber o que é do Senhor, o que não é do Senhor? Isso levou a muitos servos a jejuns prolongados.
Eu lembro de um pastor que uma vez, diante de uma situação dessa, de um dom que não se cumpriu e deixou a igreja exposta diante de muita gente, ele foi para casa e foi orar ao Senhor e disse: Senhor, eu não volto mais. Tem vergonha, eu não volto mais. E não tinha dúvida da existência de dons espirituais que ele viu se cumprir, mas como é que nós vamos saber? E servos foram para o jejum, para a madrugada, para a oração aos pés do Senhor, jejuns prolongados. E o que o Senhor nos fez ver é o que está na palavra. Dom espiritual. Você chegar num culto e uma gritaria, o pastor não consegue falar, ninguém consegue entender o que o pastor está falando, porque está todo mundo gritando, glória a Deus, aleluia, e o fogo caiu. Era fogo ou era animação? O fogo depende do homem, é do meu grito, da minha empolgação, da minha entonação de voz, né? Do meu sapateado, aquela coisa teatral. É isso que é o Pentecostes. Aí nós vamos ver na palavra, e na palavra não tem isso. Não tem nenhum lugar falando. Alguém pode dizer: não, mas lá quando o fogo caiu e a igreja foi batizada com o Espírito Santo, todos falaram línguas e ouviram, cada um ouviu na sua própria língua. Sim, mas não, esses homens estão embriagados porque todo mundo falando língua estranha e aquele acontecimento, as pessoas, mas a palavra não fala no grande homem, né? No Paulo fazendo um discurso, mudando a voz, ou pulando, ou gritando. Olha, vocês pegam determinadas coisas, por exemplo, teatro. Na época dos apóstolos existia teatro? Sim, teatro existia. Na Grécia Antiga tinha teatro, no tempo dos apóstolos tinha teatro. Mas eles usaram teatro para pregar? Fazer uma peça teatral para ensinar o evangelho? Não. Então o Senhor nos fez ir para a palavra. E nós vimos hoje o pastor Gedeuti falando que uma coisa que o Senhor nos ensinou e que marcou a obra foi governo e direção do Espírito Santo. E aí vocês pegam aqui o texto que nós lemos aqui, o que é que tem aqui? Governo e ação do Espírito Santo. A obra não é do pastor, a obra não é minha. Eu não vou fazer aqui o que eu quero. A obra é do Espírito Santo. Fomos ver na palavra do Senhor, abrindo a palavra lá em 1 Coríntios capítulo 14, que tudo deve ser feito com ordem e com decência. E vejam aqui que coisa maravilhosa. Na palavra. O que o Senhor nos abriu os olhos foi, está na palavra. O culto é com ordem e com decência. Um fala língua, levantou. O segundo, o que diz a Bíblia? Cale-se o primeiro. Levantou o terceiro, cale-se o segundo. Onde é que está isso? Na palavra. O Senhor foi nos abrir os olhos para vermos aquilo que está na palavra. Um profetiza, os outros julguem. Aí nós vamos entender, olha, o dom está sujeito a julgamento. Não é porque a irmã fulana de tal profetiza e é usada por Deus, que o dom que ela entregou e acabou. E todo mundo tem que submeter. Não, é bíblico. Nós não inventamos, não. Está na Bíblia. A profecia existe. Mas um profetiza, os outros julguem. O Senhor nos ensinou, olha, o primeiro dom espiritual relacionado na palavra é o dom de sabedoria. E o sétimo dom é o dom de discernimento de espírito. O Senhor, olha, vão julgar, mas não é o julgamento do homem, eu acho, eu penso, é a sabedoria que vem do alto, é o discernimento de espírito, que é dom espiritual. Os outros, não é quem teve o dom que vai julgar, não. Um profetiza, os outros, ele não vai julgar, ele não participa do julgamento, os outros vão julgar. Levantou 1, 2, 3, os outros vão discernir, a igreja tem de discernir. Para que o dom tenha o objetivo bíblico, que é o quê? O objetivo do dom? A edificação da igreja. Não é a destruição da igreja. Eu
já contei aqui que eu encontrei um casal uma vez na empresa em que eu trabalho, e eles, sabendo que eu era evangélico, perguntaram como é que era o nosso culto e perguntaram se nós éramos pentecostais. Eu disse: nós somos pentecostais. Ela disse assim: e dons espirituais? Tem? Eu disse: tem. Mas no meio do culto? Tem. Eu disse: na sua igreja? Ele disse: na minha tem. Mas o pastor orientou o seguinte: o dom estava trazendo muita confusão. Ele orientou que cada um tenha dom para si mesmo, mas não entrega para os outros não, para evitar problema na igreja. Está faltando conhecimento da palavra. Não vai trazer confusão se nós entendermos aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. A Bíblia diz: Deus não é Deus de confusão. O dom não tem esse objetivo. Pessoal, na minha igreja está proibido. E aí ele falou: eu quero ir na sua. Posso ir lá assistir um culto? Vamos. Hoje à noite? Vamos. E quando ele chegou, um dom foi entregue com ele. Eu fiz questão de não atendê-lo, de não assisti-lo. Foi entregue um dom no púlpito que eu não sabia, era com ele. Ele ficou para receber a oração, e quando ele recebeu a oração, os servos que foram atendê-lo falaram com ele: olha, o Senhor hoje, um dos dons foi com sua vida, assim, assim, assim. Ele entrou no carro comigo, que estava de carona comigo, maravilhado. Tem mais de 10 anos que eu e minha esposa oramos por essa resposta, e hoje Deus nos respondeu. Fui eu? Não. É a igreja, é o corpo de Cristo. A glória não é do homem, a glória é do Senhor. E o que nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos é esse acontecimento. Vocês notaram aqui que quando ele saiu, olha, era a segunda viagem missionária de Paulo, e Paulo estava em companhia de Silas e Timóteo. Timóteo, na verdade, entra na companhia nessa fase aqui, nesse início de viagem. Primeiro ele sai com Silas, e Timóteo vai acompanhá-los a partir desse momento. E diz a palavra do Senhor que eles, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observadas os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Entenderam? Paulo não era o Paulão que saiu e eu resolvo. Não, ele estava debaixo de um governo, de um presbitério. Ele saiu com ordens, com decretos, que ele saiu dos apóstolos e anciãos pastores, que estavam em Jerusalém. Olha, os decretos são esses, as orientações são essas. Mas esgotou aí o governo e acabou? Não, ainda tem lá Paulo, saiu autorizado para uma viagem missionária. Não saiu assim de qualquer maneira. O dono, o grande Paulo, o grande missionário, o grande homem de Deus, não. Levando ali, olha, está aqui, a orientação é essa, a orientação da igreja é essa, a doutrina é essa, os decretos são esses. Agora, chegou numa determinada cidade, ele disse: ó, vamos passar para Mísia, nós vamos para a Ásia. E aí diz assim: o Espírito de Jesus me impediu. Não vai não, você não manda não. O cabeça da igreja é o Senhor. O Espírito Santo de Jesus disse: você não vai. E ele não foi. Em seguida, ele teve uma visão de noite, ou um sonho, onde ele viu um varão da Macedônia que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ajuda-nos. Ajuda quem? Aquilo que o Espírito Santo queria realizar na Macedônia. Paulo devia ter uma ideia: olha, vai ser muito bom ir para Bitínia, e lá vai ter uma coisa extraordinária que eu vou fazer. Não, não é lá não. Não é não. O Espírito de Jesus disse que você não vai para lá não. Você vai para onde? Você vai para Macedônia. Chegou em Macedônia, foram presos, lançados no cárcere. A cidade era Filipos, a primeira cidade da Macedônia. É como se fosse o estado do Espírito Santo, que era a Macedônia, e a cidade de Vitória. Eles chegaram na Macedônia, no estado, e ali em Filipos, na cidade de Filipos, eles são presos
lançados no cárcere, apanham, são espancados. Quem teve o dom foi Paulo. Era para Silas ficar perguntando, né? Paulo, tem certeza desse dom? Foi do Senhor mesmo esse negócio? Nós apanhamos demais, estamos presos. Não foi isso que eles fizeram, não. A palavra diz que eles cantavam louvores. Irmãos, o servo desta obra, às vezes, o dom espiritual, ele vem e é do Senhor, e a princípio nós nem entendemos. Parece que não é, parece que o negócio está complicado. Mas mais tarde, quando você vê Paulo escrevendo aos Filipenses, você vê a obra que Deus realizou naquele lugar. Logo depois daquele coro ali, daquele espancamento, daqueles açoites, o cárcere logo depois tremeu e começou uma obra ali, ninguém podia imaginar. Começou com o carcereiro, salvando o carcereiro. Mas leiam depois a carta aos Filipenses para vocês verem que igreja maravilhosa se estabeleceu ali naquele lugar. A obra é do Espírito Santo. Irmãos, nós temos muitos motivos para glorificarmos o Senhor pela obra do Senhor. Eu mesmo um dia conversando com o pastor Gedeuti, eu falei com ele acerca de um então diácono. Isso, aquele diácono lá, ele tem uma fé ingênua. Eu disse, por quê? Eu disse, porque olha, qualquer dom que entregar para ele, ele acredita e ele aceita dom até de doido. E aí o pastor Gedeuti me fez duas correções. Disse, olha, tem duas coisas que você está errando. Primeiro, não rejeite dom de doido. Se inclusive tem dom que só doido entrega, porque quem tem juízo fica com medo de entregar. Precisa ser meio doido para ter ousadia para entregar. Disse, não rejeite dom de doido. Ele disse, e olha uma coisa, hein? Um dia o sujeito que não é muito normal, ele te entrega um dom que não é do Senhor. Mas não quer dizer que no outro dia ele não vai te entregar um que é do Senhor. Ele pode até ter um probleminha, mas ele pode ter dom espiritual e nem saber quando tem e quando não tem, né? Ele acha que é dom, entrega, e tem hora que ele tem dom e ele não sabe distinguir uma coisa da outra. Por isso que um profetiza e os outros julguem. Não é quem teve. Ele disse, outra coisa é que toda fé é ingênua. Se não for ingênua, não é fé. Ele disse, porque fé é diferente da razão. E a fé, às vezes, vai fazer você andar por caminhos que você não ia andar. É o Espírito Santo conduzindo a sua vida. Aí fica aqui um exemplo, né? Abraão, se a fé dele não fosse ingênua, ele não ia sair nunca da terra dele e da parentela dele. Sair para uma terra que eu te mostrarei? Não, mostra primeiro, né? Mostra primeiro para onde é, para eu saber se eu vou sair aí caminhando para o Senhor e mostrando. Não, mostra primeiro, me dá o mapa, o que o senhor vai fazer, assina o contrato aí, que eu vou ver se me interessa. Não, diz a palavra de Deus que ele creu e saiu e foi. Irmãos, a obra para nós é isso. A obra não é do grande homem, a obra não é do pastor, o presbitério não é um grupo de notáveis que vão direcionar as coisas. O cabeça é Cristo, a obra é do Senhor. Os pastores nesta obra, eles estão como Paulo estava, estão sujeitos a um governo, tem orientações para as igrejas, e isso não fomos nós que inventamos, não. Isso é o que nós lemos aqui hoje, que acontecia lá na igreja primitiva. Paulo não levava para os irmãos aqui, olha, o que eu acho, o que eu penso, não. Olha, está aqui, ó, os decretos, as orientações que foram enviadas pelos anciãos e apóstolos que estão em Jerusalém, são essas orientações. Agora o Espírito Santo está falando isso, o Espírito Santo está fazendo isso, e hoje esta é a bênção que nós temos. Agora, para cada um de nós aqui, a igreja é assim, a obra é assim, mas sua vida é assim? Sua vida em particular. Quem tem ouvidos, ouça. Simples, né? Mas é o Evangelho. Quem tem ouvidos, ouça. Ó, pastor, o senhor hoje, tudo que o senhor falou eu sei. Amém.
Que bom. Saber é fácil, mas você está vivendo isso. Você está orando para ter uma vida. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo, mas você é igreja. Você está orando para ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo? Você está recebendo os decretos, as orientações com alegria? Que você faz parte de um corpo. Os irmãos receberam as orientações. Você está recebendo com alegria. Você faz parte desse corpo, desta igreja. Uma igreja que tem um governo, que é o governo do Espírito Santo, o governo do Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Isso é verdade na sua vida. Uma vez um porteiro do prédio onde eu residia falou comigo assim: o senhor é Maranata, né? O senhor, mas Maranata não é pentecostal. Eu disse: Maranata é pentecostal. Eu disse: não é não. Eu fui lá assistir culto lá e não vi ninguém caindo no meio do culto, nem nada. Às vezes essa noção de pentecostal é algo que não é bíblico. A Bíblia, o culto que está descrito na Bíblia não é esse. É um culto com ordem. É um culto que tem ordem. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Tem ordem e tem decência. Não fala língua, levantou o segundo, cala o primeiro, levantou o terceiro, cala o segundo. É o culto bíblico, está na palavra de Deus. Mas aí a pessoa chega e diz: não, acho que ser pentecostal é algo que não é bíblico. Pentecostal é um pastor na frente, batendo no púlpito, gesticulando, gritando. Pode ter até o Espírito Santo, pode até ser um homem de Deus, pode ser uma bênção. Mas o que a pessoa considera que é pentecostal não é porque grita, não é porque bate no púlpito, não é porque pula, porque muda a voz. Não é isso não é esse o Pentecostes, não é esse o culto que a Bíblia ensina. E um outro, quando eu viajava, eu era diácono ainda, viajava para o sul do estado, um homem de Deus, eu conheci, depois a família toda veio para a obra, veio para o nosso meio, receberam uma bênção, e ele não veio. Ele era um pastor, e a família toda veio, família grande, e de vez em quando ele aparecia para assistir um culto. Era até interessante, que não é o nosso costume, mas ele gemia muito no meio do culto, né? Parecia que ele estava às vezes saboreando uma comida gostosa, com que ele fazia, aquela coisa. E eu convidei, disse: o senhor não quer ficar conosco? Ele disse: não, olha, eu sei que essa igreja é de Deus, porque Deus me mostrou. Ele era um homem que as pessoas davam testemunho. Ele tinha um quartinho de oração na casa dele, que ele passava noite em oração. Mas oração assim, para todos os vizinhos ouvirem também, porque era em oração, em voz alta e aquela coisa. Mas um homem de Deus, não tenho dúvida. Mas ele falou: não quero vir para cá não. Minha família está aí, você toma conta da minha família, porque vocês são da obra de Paulo e eu sou da obra de Pedro. Eu quis entender qual era a diferença da obra de Paulo e da de Pedro. Eu disse: mas eu achava que os dois eram da mesma obra, né? Ele disse: não, porque na obra de Paulo tudo tem de consultar primeiro, orar primeiro para saber se Deus está nisso. A obra de Pedro não, já vai saindo e já vai fazendo. Aí eu disse: irmão, deve ser aquele texto que diz Pedro antes de se converter, né? Diz: Pedro, quando fores mais velho, o outro te cingirá e te levará por lugares por onde você não ia querer andar. Estou falando isso porque às vezes as pessoas acham que pentecostal é uma coisa que não é pentecostal. Pentecostal é dom espiritual, é batismo com o Espírito Santo, é o Senhor governando a igreja, é o Senhor falando no meio da igreja. Isso é ser pentecostal no sentido bíblico. Eu não estou dizendo que irmãos que façam diferente não tenham batismo com o Espírito Santo, não têm dons espirituais, mas tem um desvio, e que às vezes esse desvio traz prejuízo para a vida da igreja, porque está fugindo daquilo que está estabelecido na palavra. Amém? A igreja vai se colocar de pé.